Começou a semana mais importante para o Vasco e também para o trabalho do técnico Renato Gaúcho. Falando em treinador, Abel Ferreira, próximo adversário, deu declaração e prepara um time consistente para o Brasileirão. Preciso falar também sobre a confusão generalizada no Mineirão na final entre Atlético e Cruzeiro e todas as consequências desse jogo. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo notícias, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, como sempre, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é importante demais para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pela moral, com o like, com a sua inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa. As informações que movimentam essa semana decisiva do legítimo Clube do Povo. Apesar do técnico Renato Gaúcho já ter startado durante a última semana os treinamentos no CT Moacir Barbosa, com uma sequência de ajuste tanto do lado físico, do lado tático, do lado técnico e também num coletivo, ajustando todos os jogadores, preparando algumas mudanças. Como eu falei, não é pelo fato dele ter treinado em alguns momentos com 3 volantes, sendo Tietê, Thiago Mendes e também o Hugo Moura, que ele vai utilizar essa escalação. Ainda não é uma definição. A informação que nós temos é que o Renato ele testou outras formações também, outros cenários de jogo. Ele pode barrar alguns jogadores considerados titular. Até no momento, não concordo com o Cauã Barros, apesar de erros em alguns jogos, não é o momento do Cauã Barros ganhar um banco de reserva. Pelo contrário, o Cauã ele tem mais acertos, muito mais acertos no time titular do Vasco que erros. A oscilação faz parte. Em algum momento você vai oscilar, em algum momento você vai errar, mas o Cauã Barros tem total condição de ser titular. E ainda é uma dúvida do Renato em relação a isso, e eu quero saber, torcedor, a sua opinião. Nesse esquema, com 3 volantes, quem você utilizaria? Você colocaria titular Cauã Barros, Thiago Mendes e o Tietê, ou Thiago Mendes, Tietê e Hugo Moura, como foi testado e noticiado? Coloca aqui a sua opinião, é muito importante. Para a partida de quinta-feira, às 7h30 da noite, horário de Brasília, foram vendidos mais de 10 mil ingressos. Já na primeira parcial, sinal de estádio lotado, né? Daqui a pouco 15, daqui a pouco esgota. Então a primeira parcial de ingressos é 10 mil ingressos vendidos para o jogo contra o Palmeiras, 7h30 da noite. E é claro que teremos aquela transmissão raiz, né, do lado de fora, mostrando a movimentação da torcida, a torcida do Vasco. Normalmente recebe, né, é recebido no Allianz Parque pela torcida, pela mancha verde do Palmeiras, e a torcida vai estar ali do lado de fora, a gente vai estar interagindo tanto com a torcida do Vasco, como também com a torcida do Palmeiras, na expectativa do jogo, certo? Bom, o técnico Renato Gaúcho, o fato é confirmado, prepara um ferrolho. Vai ser aquele jogo bonito, vai ser aquele jogo de espetáculo, vai ser jogo para garantir pontos, para vitória, para não levar gols. Esse é o objetivo do Renato. Mais do que um desempenho, mais do que jogar bonito, mais do que criar muitas chances, que era o que o Vasco fazia e não produzir isso em gol, recentemente, é um Vasco que vai se fechar e vai aproveitar as oportunidades, os contra-ataques. Obviamente, vai deixar mais a bola com a equipe do Palmeiras. E é o seguinte, o Abel ontem em declaração, ele quer preparar um time mais consistente para a sequência, né? O título tira essa sequência de seca de títulos do Palmeiras, e o Abel Ferreira, que foi muito criticado, tanto ano passado, ele chegou até a falar sobre uma mágoa ali com a torcida por ter sido chamado de burro nas arquibancadas, e ontem também ele foi muito incisivo, né? Até mesmo em algumas declarações da imprensa. E ele falou que agora
obviamente a tendência é preparar um time mais consistente. Ontem ele vem com o Vitor Roque, que era a dúvida, foi titular, poderia ser o Ramon Sousa, mas ele coloca, o Vitor Roque inclusive faz o gol, um time muito ofensivo, com Maurício, Flaco Lopes, Andreas Pereira, Marlon Freitas, John Arias também foi titular. Então é um time que tem muita rodagem, que tem muito fôlego, que tem alternativas, tem opções também do banco de reservas. Então o Renato tende a preparar uma marcação e o Abel, como disse, quer dar uma consistência. Agora que ele encontrou uma espinha dorsal, agora que ele encontrou um time ideal para ser titular, ele quer dar sequência. Então a tendência é que o Abel Ferreira repita a mesma escalação que foi contra a equipe do Novo Horizontino na final. Claro que o Palmeiras chega entre aspas, porque o jogo é só quinta, mas vai chegar desgastado, naquele clima de festa. Então pode ser uma situação positiva para o Vasco, que está com essa seriedade completa ali na estreia do Renato para buscar uma vitória, um resultado importante. Falando mais uma vez no Renato, outro jogador que ficou muito feliz com a chegada do Renato e tende a ter um destaque positivo é o cuiabano. Lembrando que o Renato Gaúcho promove o cuiabano no Grêmio, promove das categorias, promove, dá oportunidade ao cuiabano. O cuiabano passa a ser destaque no Grêmio no Campeonato Brasileiro, salvo engano, de 2022, 2023, e aí é contratado pelo Botafogo, passou pelo Nottingham Forest, não teve uma sequência, mas, obviamente, agora busca, né, essa sequência no Vasco. E o cuiabano, ele tanto é lateral esquerdo, como ele atua muito bem de ponta, resolveu alguns jogos. Então, a ver como o Renato ele vai utilizar essa qualidade que tem o cuiabano. Bom, e agora o Vasco, que além do Palmeiras, se prepara para uma sequência de jogos contra 3 adversários que foram campeões. O Vasco enfrenta o Palmeiras, campeão do Paulistão, enfrenta o Cruzeiro, campeão do Mineiro, e eu já vou falar mais sobre essa partida. Vai enfrentar o Fluminense, que foi vice ontem do Carioca, e depois encara o Grêmio, campeão do Rio Grande do Sul, campeão gaúcho, em cima do Internacional também, jogo que foi muito pesado. E aí precisamos falar sobre essa confusão generalizada no Campeonato Mineiro. Se, apesar das 23 expulsões, se isso vai gerar uma consequência para os jogos nas demais competições. Porque a confusão foi no Campeonato Mineiro, terminou o Campeonato Mineiro. Foram 23 expulsos. Mas foi uma situação totalmente absurda. Foi um absurdo o que aconteceu no Mineirão ontem. E a gente não está aqui para achar que é futebol raiz, como nos anos 90, mas hoje, galera, isso pega muito mal o futebol. A atitude dos jogadores dentro de campo, a violência, criança vendo, família vendo, num horário considerado nobre para um domingo de futebol. Depois, na zona mista, o Hulk foi lá, pediu desculpa. Inclusive, o jogador especulado no Vasco, o Wallace, o volante Wallace também, foi expulso na confusão. Então, uma situação assim realmente terrível. Agora, a ver se a Confederação Mineira, junto à CBF, vai intervir, porque o Campeonato Mineiro acabou. Os jogadores só vão responder à punição da expulsão só ano que vem. Só ano que vem. Possivelmente a portões fechados, possivelmente jogadores não poderão. Talvez vão ter jogadores que foram expulsos que não vão estar. Então a punição teria que vir agora. Próximo jogo, por exemplo, o Vasco vai enfrentar o Cruzeiro no Mineirão. Tinha que ser só com os jogadores que não estavam na confusão. Pronto, para aprender. A punição tem que vir no Campeonato Brasileiro. Já que está tudo dentro do futebol, a CBF precisa intervir para poder diminuir, minimizar esse espírito de violência, principalmente dentro de campo. Se há um pedido, um apelo para que não haja violência fora de campo, entre as torcidas,
Que exemplo os jogadores deram ontem dentro de campo? Que exemplo os jogadores ontem? E eu falo de todos. Não vou trazer só um não. A confusão começou ali no lance entre o Christian e o Everson. Mas que exemplo eles dão fora de campo? Essa é a realidade. Então, o Vasco vai enfrentar o Cruzeiro no Mineirão. Aí não é justo. Todos os jogadores estavam na confusão, sendo titular, recebendo oportunidade, como se fosse uma coisa normal, como se fosse uma coisa natural. A ver que a Federação Mineira irá realizar, junto à CBF, precisa intervir. Essa é a realidade. A CBF não pode fechar os olhos para esse tipo de situação. A gente traz esse assunto aqui porque diretamente o Vasco está ligado. O Cruzeiro, depois do Palmeiras, é o próximo adversário no Mineirão. Essa é a realidade. E aí, vai ter jogo no Mineirão? O jogo vai ser destinado para outro estádio, para outro lugar? Tem que tirar, né, os times, os jogadores que estavam na confusão, dessa situação confortável, porque é muito fácil você só ser punido para o campeonato do ano que vem. Vamos ver o que vai acontecer. Galera, a gente segue de olho nas informações. BTB Esporte sempre em todos os lugares. Saudações vascaínas. Um abraço.